Shalom, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a sua assistência presencialmente, você que está nos acompanhando ou reprisando a ministração. Nossa oração é que o culto de hoje apoie você na sua jornada e que a palavra de Deus liberada aqui possa ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, que os seus próximos quilômetros da sua corrida com Cristo possam ser claros na revelação dele como um fundamento para a sua vida. Para você que está aqui pela primeira vez ou nos acompanha há pouco tempo, a nossa segunda sessão, continuamos no nosso tempo de adoração ao Senhor, só que dessa vez trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqui no Cultura do Reino nós temos por direção de Deus termos uma palavra, para que nós tenhamos a nossa mente alinhada com a vontade de Deus, porque absolutamente tudo que fazemos no reino de Deus parte do pressuposto da motivação. A maioria das pessoas, elas têm como a coisa mais importante a performance, aquilo que elas fazem. Mas o reino de Deus não funciona assim. Tudo no reino de Deus funciona a partir de uma motivação correta. Jeremias capítulo 17, os versículos 9 e 10, dizem que o nosso coração é enganoso. Algumas traduções dizem a coisa mais corrupta que existe. E quem o conhece? E a própria palavra responde: Deus conhece o nosso coração. E quando você vai olhar em toda a palavra, no que se refere à relação do homem com Deus, no que tange a sua vida financeira, a sua aliança em finanças, tudo vai estar pautado na motivação. Quando nós falamos de oferta, nós falamos de honra. Você vai para Provérbios capítulo 3, os versículos 9 e 10, e você vai ver: honra ao Senhor com os teus bens. Então, honra é subjetivo, é motivação. Percebe? Um dia Jesus estava de lado do local onde colocava as ofertas, e tinha muita gente trazendo somas vultuosas de dinheiro. E uma senhorinha, a viúva, trouxe 2 moedas. E Jesus chamou a atenção. A primeira oferta caiu agora. Por quê? Porque Deus não olha para a performance. Deus olha para a motivação. Quando você vai para dízimo, a mesma coisa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E provai-me nisto, na preocupação com o mantimento da casa do Senhor. Então, muita gente traz dinheiro sistematicamente, coopera, ajuda, o que eu posso dizer? Tem a boa vontade de fazer algo, mas eu sou a 3ª geração de pastores da minha família. E eu quero dizer para você que eu já ando tempo suficiente nisso aqui, para ter assistido muita gente de idade decepcionada, porque poderia ter usufruído muito da sua grana e colocou na igreja e não tem resposta. Porque Deus não olha para a performance. Não adianta você fazer um checklist, você não, eu vou falar de mim. Não adianta que eu faça um checklist e todo mês eu bata aquele checklist. Não adianta que a minha oferta, meu dízimo, minha primícia esteja na minha planilha de custos e ela cai automaticamente na conta da igreja. Isso não é o suficiente. Porque tudo com Deus se trata de motivação. E Davi, um cara que conhecia o coração de Deus, ele escreveu um dia uma coisa bem bacana: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Essa palavra é tão profunda que o português, na transliteração, empobreceu o entendimento dela para nós. A palavra no original diz assim: que 2 rolos
sejam abertos diante do teu trono. Um com o que eu faço e falo, outro com o que eu penso. E que você possa ler os dois rolos e possa sorrir. Faz diferença? Para o que é traduzido do português? Então, nunca, eu falei quando? Nunca se mova para qualquer coisa para Deus, antes de pedir que o Senhor sonde a sua motivação. Porque a resposta de Deus não está na atitude, está na motivação. Isso é de grande importância você compreender. Porque o dízimo trazido, a oferta trazida, a primícia trazida, com a motivação errada, é melhor comprar uma pizza, ir para o shopping, comprar outra coisa. É tanto que aqui, no Cultura do Reino, não é obrigado a devolver o dízimo. Por quê? Porque não adianta eu obrigar e quem estiver trazendo não tenha consciência de que tem uma motivação alinhada. Deixa eu te falar, eu sou a terceira geração de pastores da minha família. Eu ando tempo suficiente nisso para ter assistido um monte de gente decepcionada, porque trouxe grana para a igreja desde que se entende de gente e nunca teve a resposta que se diz que teria. E não é culpa da palavra, é culpa do ensino. Por isso que eu estou te dizendo, cuide da sua motivação. A W. Tozer, um grande escritor, diz o seguinte: quem não adora 6 dias por semana, não adora no domingo. Olha só que ideia. Por quê? Por causa da motivação. É por isso que Jesus disse que o Pai procura adoradores e não quem adora. Porque adorador é. E quem adora faz, performa. Tem um momento, tem tempos específicos. E é essa conjuntura que atrapalha as pessoas. Tudo bem nessa introdução da gente para você? Tranquilo? Ok. Nós estamos caminhando em uma mudança de paradigma aqui no Cultura do Reino sobre o fim dos tempos, aquilo que pensamos e como administramos a nossa vida em relação à segunda volta de Jesus. Primeira coisa que nós temos falado é que Jesus vem. Bom, tem gente que não acredita, mas quem acredita pode falar mais alto para a gente ensinar para os outros. Jesus vem. Olha só, acho que alguém aprendeu. Vamos falar novamente. Jesus vem, mas no breve de quem? Dele. Então não adianta a gente estar fazendo conta. Porque cada posição errada que a gente faz, olha, deixa eu te falar. Qualquer área da sua vida que esteja sem esperança, está sob influência de uma mentira. Então, quando a mentira de que Jesus vem em breve é daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ela é acreditada, todo o nosso sistema desabilita a nossa intenção de autodesenvolvimento. E desde os anos 70, nós temos visto gente perdendo posição de mercado, porque a ideia de que Jesus viria no ano 2000, no bug do milênio, etc., etc., desabilitou as pessoas de se interessarem, não pelas coisas desse mundo, mas pelas coisas da terra. Qual é a diferença? Você está vendo como as coisas são confusas? Nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo, mas não podemos desprezar as coisas da terra, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Então a terra é de nossa responsabilidade. O mundo é um sistema paralelo ao reino de Deus que tenta governar a terra. É disso que nós temos que fugir. Quando a gente confunde mundo com terra, imediatamente a gente deixa de estudar, deixa de pós-graduar, deixa de fazer o doutorado, deixa de expandir o negócio, deixa de desenvolvimento, deixa de tudo, achando que a terra é o mundo. O mundo é um governo que tenta governar a terra, mas o reino de Deus, que é a nova ordem mundial, estabelecida no mundo, na ressurreição do meu irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, eu quero te apresentá-lo hoje. Desde que ele ressuscitou, o reino dele foi expandido, disse Isaías 700 anos antes, nunca mais terá fim. Um dia,
A Bíblia diz que nós vamos ter novos céus e nova terra. Uau! Nós vamos ser arrebatados e depois que o Senhor fizer todo o trabalho de renovação da criação, a Bíblia diz que João viu a Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? A noiva do Cordeiro, descendo do céu, ataviada. Para quê? Para governar com Cristo forever, sobre a terra. Então isso aqui é nosso. Até a morte de Jesus, Satanás tinha um programa de destruição. Depois da morte de Jesus, ele destruiu o poder do pecado. E a partir daí começou um novo tempo de restauração de toda a criação. Então, a única coisa que está faltando, se você pode me ajudar, diz aí para a pessoa que está do seu lado, a única coisa que está faltando é você, como filho de Deus, posicionar-se sobre a terra, para que o mundo não destrua a terra na sua esfera de influência. Por quê? Porque a natureza geme e aguarda ansiosamente pela manifestação dos hijos de Deus. Amém? Portanto, diga comigo, mundo e terra são coisas diferentes. Diga, na minha esfera de influência, sobre a terra, o mundo não tem vez. Tchau, até a próxima semana. Deus abençoe. Você já tem tudo. Daniel capítulo 7, versículo 27, os nossos 2 textos que estamos lendo, para que a nossa mentalidade seja modelada pela palavra de Deus e a nossa escatologia seja devidamente alinhada e nós mantenhamos a nossa cognição, a nossa intelectualidade, o nosso potencial ativo e em constante desenvolvimento para cuidar da terra até que Jesus volte. Diz assim: e assim o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo do Altíssimo. E o reino será um reino, e o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Alguém diz amém? Agora diga a pessoa que está ao seu lado, o próximo versículo, eu quero chamar a sua atenção, e eu vou ler para você. Diga assim, Atos 3, 21. Diga assim, é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Amém? Então diga a pessoa que está do seu lado, para de cantar Maranata e trabalha para restaurar a tua esfera de influência. Porque o céu vai retê-lo até que as coisas sejam restauradas. Então, se a gente quer apressar a vinda de Jesus, a gente não vai cantar que Ele venha. A gente vai trabalhar para que o mundo não destrua a natureza na nossa esfera de influência. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. Não, não venha, pelo amor de Deus, porque eu ainda não sei em que nível estou na minha comissão de restaurar as coisas. Eu não sei. Se ele vier e eu não estiver preparado, eu vou endividado. E além de ir para o céu, quero dar uma notícia para você, talvez você não saiba. Além de ir para o céu, você vai prestar conta. Não é só chegar e, poxa, a árvore da vida, que eu creio que seja um pé de cacau, eu creio, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Eu ia falar, vou falar não. Sim. Depois que você acordar na eternidade, vai haver um julgamento. E você vai prestar conta. Então não se apresse, porque você não sabe o que você falta fazer. Você não sabe o que na sua esfera de influência ainda falta ser alcançado. Você não sabe o que foi feito, o que foi programado por Deus para que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu, no seu lugar de domínio. Então não apresse as coisas, vai trabalhar. Diga a pessoa que está do seu lado bem forte mesmo assim, para ela ficar chateada hoje. Diga assim, meu irmão,
para de especular e vai trabalhar, porque Jesus está voltando. Amém? Bom, agora que você está animado, eu tenho uma palavra de restauração para a sua vida. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender, e está dentro do escopo da nossa introdução, é que quando nós nos desligamos das datas, focamos na preparação e naquilo que temos que fazer. E isso é importante por quê? Porque na hora que acontecer, nós precisamos estar preparados. E hoje tem uma palavra de destino para você na sua vida financeira e nas suas conquistas. Mas eu não sei se é para todos, porque precisa de preparação. A vigília de ontem foi algo que Deus promoveu para a palavra de hoje. Gênesis capítulo 15. Se você está anotando, do 7 ao 21, é um texto muito interessante, mas bastante conhecido, e que traz para nós uma promessa de Deus feita a Abraão, à época, claro, e que hoje Deus vai fazer cumprir na sua vida se você estiver preparado. Porque chegou o tempo de usufruir de mais uma nuance da obra redentora de Deus consumada por Jesus na cruz. Quando Deus pede coisas para você, quando Deus diz não para você, é porque Ele tem um sim melhor adiante. Mas o problema não é essa frase de efeito tão bacana que você vai postar no seu Instagram daqui a pouco. O problema é se você entende a revelação do não. Não se preocupe com eles. Você não tem ideia de como eles estão lá atrás, imprensados. Eu não queria estar lá. O problema não é se você se alegrou porque tem um sim depois do não. O problema é que a administração correta do não é que te prepara para o sim posterior. Aleluia. E muitas vezes nós administramos mal, porque a nossa alma grita e nós ouvimos mais ela do que a revelação frente às circunstâncias na qual recebemos o não. O não de Deus é um cuidado. O não de Deus é uma proteção. O não de Deus é um ativo que você precisa ter. O não de Deus é um ativo na sua vida. Você deveria mais catalogar os nãos do que os sims de Deus na sua vida. Porque os nãos são pontos de inflexão que mudaram a sua história e podem construir o seu testemunho e ser a base do seu livro. Os sim sempre serão vistos por todos. Os não são administrados no lugar secreto. Os sim sempre vão ser celebrados por todos. Os não ninguém sabe, só você. Mas são eles que estão criando raízes em você para o que o Deus quer fazer em cima, na copa das árvores, que é mostrar os frutos. O não é uma bênção. Por isso que eu digo para você, selecione suas amizades. Porque se você realmente quer crescer, viva com pessoas que estimulem você e desafiem. Mas se você não quer crescer, se cerque de pessoas que aplaudem você e batem nas suas costas te elogiando constantemente. O não de Deus é um ativo precioso para o nosso desenvolvimento. Gênesis capítulo 15, Deus disse para Abraão, depois dele ter perdido uma grana enorme em uma empreitada de guerra, eram 5 reis contra 4, e quando ele volta, recebe de Melquisedeque pão e vinho, e quando ele recebe e dizima, vem a revelação para ele responder ao rei de Sodoma, que posteriormente encontrou com ele, disse que não queria nada, somente os homens, e ele lhe disse, levanto a minha mão para o céu,
que nem uma correia de sandália eu vou pegar de nada, para que você depois não diga, eu enriqueci Abraão. Isso foi uma revelação a partir do dízimo que ele deu a Abraão, e do pão e do vinho que ele recebeu. Mas foi um prejuízo enorme. Você não sabe o que é mobilizar 318 funcionários, colaboradores, e sair numa empreitada contra 5 reis, com 3 alimentações, com logística de guerra, com armazenamento, com hospedagem, absolutamente tudo, é uma fortuna. Então era de direito de quem ganhava a guerra ficar com os despojos. Para quê? Porque aquele era uma forma de ressarcir o investimento da guerra e aumentar o seu patrimônio. Mas a revelação foi, não toca nisso. E ele foi e disse para o rei de Sodoma, olha, que aquele pessoal lá era muito sabido, viu, irmãos? Era assim, tinha uma capa muito louca. Você vê com Abraão a mesma coisa. Abraão foi enterrar a morta dele, e os filhos de Et disseram, não, fica com o campo que o Senhor quiser, a gente dá para o Senhor é um príncipe do Senhor entre nós. E ele disse, quanto é o campo? Eu disse, que é isso, meu patrão? 400 ciclos de prata é nada entre mim e ti. Abraão disse, pese. Porque quem quer dar nunca fala em valores. Quem quer ofertar, quem quer servir, nunca está falando do seu sacrifício, dos seus calos, simplesmente faz. Toda vez que uma pessoa falar com você sobre o suor que ela teve para te servir, para te ajudar, paga para ela, para tu não ficar devendo, porque a alma dela já está apegada à semente que ela te fez. Você pede para alguém digitar um material para você, isso aí. Ah, ficou bacana. Me passei a noite todinha. Foi 3 horas da manhã, eu terminei. Pague. Pague. Quem serve não publica os calos, apenas serve. Porque a maior alegria do servo é ver o servido feliz. Você já pode ir. Declarou mais o Senhor a Abrão, versículo 7 do capítulo 15. Nós estamos trabalhando a ideia de que ele foi à guerra e ele perdeu uma grana. E Deus, inferimos isso, a palavra não diz, de que aquele momento de ceia e de dízimo trouxe a ele um discernimento de que ele não podia tocar naquilo, e o pessoal da terra poderia ter um costume de dizer que foi ele que enriqueceu as pessoas. Então ele chega nesse prejuízo, e o versículo 1 diz assim, depois dessas coisas, apareceu Deus a Abrão e disse, não temas, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. E aí começam a conversar, e Deus promete novamente a terra para ele, diz aí no versículo 7, declarou ainda mais o Senhor, ainda mais porque do 1 ao 6 havia algumas declarações, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, mas eu tirei você para quê? Para dar-te por herança esta terra. Versículo 8. Indagou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava. Diga comigo, ninguém vai roubar as peças, a influência, o poder da minha oferta. Os elementos da oferta que iriam viabilizar a aliança estavam postos. E todas as aves de rapina com o cheiro do sangue estavam ali. Versículo 12, ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Diga comigo, toda vez que Deus me dá um não, Ele tem um sim melhor para mim. Abraão não pegou nas coisas, e ele recebeu uma revelação do El Shaddai sobre a vida dele, e depois começou a receber a revelação para 400 anos. As empresas mais sofisticadas do mundo estão no Japão. Elas têm uma demanda de planejamento de 100 anos. Deus deu 400 anos para Abraão.
Bom, se você não entende de sucessão, não vai saber o peso do que é isso. Mas se você tem um mínimo de senso sobre sucessão, você vai saber que 400 anos de antecipação é uma chave enorme para todas as gerações que se seguem. Versículo 14. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-se com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Diga à pessoa que está do seu lado: Deus, nessa noite, está dizendo para você que chegou tempos na sua vida em que a malignidade da sua concorrência, da sua iniquidade, chegou ao limite, e Deus, a partir de hoje, vai começar a agir com você, a devolver para você, a entregar para você coisas que prometeu aos seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós. Existem tempos específicos, e se você estiver pronto, hoje é um grande sinal para a sua vida, de que Deus está restaurando coisas familiares de séculos e séculos atrás, que nunca foram usufruídos pela sua família, mas que foram prometidos, e esse é o tempo da entrega de Deus para muita gente nessa casa. Depois de 4 gerações, versículo 17, com a chegada da noite veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Deixa eu te falar algo, você não tem ideia do que Deus prometeu aos seus bisavós. Você não tem ideia de que Deus prometeu aos seus avós. Você não tem ideia da glória da família que foi interrompida por iniquidade. Mas nos próximos 7, 15, 21 dias, Deus vai estar manifestando coisas na sua família que você nem sabia que existia, e vão começar a chegar para você, porque o Senhor me disse hoje à tarde: existe uma iniquidade que chegou ao limite, existe uma malignidade que chegou ao limite, e a geração que é fiel começará a colher aquilo que a família não usufruiu, mas que tinha como promessa mesmo. Mas meu bisavô não era crente, meu avô não. Eu não estou falando em quem era crente, eu estou dizendo que cada família constituída por Deus, foi dado a ela como promessa uma glória, para que ela conseguisse sobreviver e viver bem, deixando herança para os filhos dos seus filhos. E muitos dos seus parentes não usufruíram dessa glória por causa do pecado e por causa de iniquidade. Hoje, Deus está dizendo: existem pessoas que foram fiéis, estão preparadas, e agora chegou o tempo, cumpriu-se a malignidade, começa a transferência de riqueza para aqueles que são fiéis e estão preparados. Alguém está aí? Você não tem noção do que está acontecendo, e você não precisa ter noção. Eu só quero que você entenda que a coisa vai acontecer. Aqui estão os limites que eu vou te dar, disse Deus para Abraão. Porém, antes disso, as suas gerações irão para o cativeiro. Você não sabe a glória da sua família, sabe? Quantos aqui já pesquisaram a sua árvore genealógica? Se você não fez isso, você está precisando fazer, porque existe uma glória. Famílias foram criadas para serem advogados, famílias foram criadas para serem investidores, famílias foram criadas para serem empresários, famílias foram criadas para serem bons vendedores, grandes lojistas. Talvez isso esteja com você, e você não sabe por que sente certas coisas.
Deus mantém a semente da glória da família enquanto a malignidade chega no limite. E tem pessoas que sempre estão como Abraão, ouvindo a voz de Deus e dizendo, eu estou decidindo. E Deus hoje está dizendo, chegou um tempo novo para você. Novamente, Deus e o homem estão se unindo através de um pacto de sangue. Aqui, Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20 diz assim, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando. Você pode ler comigo? Alguém está aí? Estamos juntos? Tudo bem. Lucas capítulo 22, versículo 20 diz assim, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando, este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Deixa eu te falar, toda aliança requer sangue. A promessa de Abraão foi ratificada, ampliada, e uma visão dada para ele de 400 anos, quando ele partiu animais e derramou sangue. Hoje, o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas por nós. E cada ciclo, esse sangue clama nos portais para nos avisar que a aliança a partir de Jesus, a cada ciclo que a malignidade chega no seu limite, está transferindo glória e riqueza para os descendentes que são fiéis a Deus. O problema é que a gente não sabe o que é. O que é a glória da sua família, pastora Priscila? Qual é a glória da sua família cristiana? Qual é a glória da sua família? Quando você olha para trás, o que você enxerga? O que você pesquisou? Deixa eu te falar algo. Os nossos dons, eles não foram configurados por Deus para servir a apenas um propósito. É tanto que antes de você chegar no centro do seu propósito, Deus te coloca num monte de coisa. E num monte de coisa que os seus dons respondem. E por que Ele te coloca num monte de coisa diferente antes de te colocar no centro do propósito? Para treinar todas as nuances dos seus dons. Isso significa que os seus dons precisam ser treinados em muitas nuances e eles podem responder a qualquer atividade para você. E você pode estar enganado em algumas delas. Quantos estão comigo? Por isso que você precisa conhecer. Olha para a tua família. Qual é a glória da família? A glória da minha família é vendas. A glória da minha família é o jurídico. A glória da família é ser juiz. A glória da família é ser promotor público. A glória da família é ser pastor. A glória da família é ser empreendedor. A glória da família é ser administrador. A glória da família... Ei, não vá fazer teste vocacional, porque você vai sair do teste